4 times, 6 rodadas, e ao final dessas 6 rodadas, os 2 melhores sobem. E um detalhe, vamos iniciar, termina a 18ª rodada, a penúltima rodada da Série C, e nesse momento na classificação com derby. Nesse momento com derby. Derby na segunda fase, 4 times, sendo 2 times de Campinas. É esse o cenário nesse momento para o início da última rodada. Todos os jogos no próximo sábado às 19 horas. Vitória do Guarani, os seus jogadores ainda seguem comemorando. Para você ligado, conectado no YouTube da Rádio Bandeirantes. Grande vitória do Guarani pelo placar de 1-0. Já já o apito final, teremos o sorteio da camisa, a camisa oficial do Guarani. Obrigado a todos que participaram. Jogadores continuam comemorando com a galera, agora no setor das arquibancadas. Vamos ouvir mais um pouquinho. Sobe o som das arquibancadas do Brinco. Do time com a galera. Tá chegando um jogador, esse que é o primeiro que vai falar, né, Breno? Se ele tiver condições, quem é o jogador aí? É o capitão do Guarani, o Alan Santos. É o mais próximo da zona mista. É o mais próximo da zona mista. A gente não pode ir lá atrás do gol, né? Porque tem que ficar aqui e respeitar a zona mista. Ele tá cumprimentando o Elano, cumprimentando o Emerson também, que ficou de fora hoje, cumprimentando o pessoal do staff do Guarani. E agora os jogadores estão se dirigindo aqui à área de imprensa, né? E a gente está esperando, é claro, a festa é muito grande. Acho que eles vão fazer festa também com a Vitalícia antes de sair. Até o Matheus Costa está regendo os jogadores. O Ryuta nunca viu isso, né, Bruno? Ah, o Ryuta, para ele é muita festa, né? Acho que ele nunca presenciou algo do tipo. Nem mesmo lá no Japão, que a gente sabe que tem torcidas fanáticas. O Dalberson, ó, tá comemorando bastante junto com a torcida também. O Alan Santos, ó, batendo palma pra frente da torcida. Os jogadores vão começar a sair agora, mas antes eles estão se cumprimentando. O pessoal, é claro, comissão técnica junto com os jogadores, todo mundo bastante emocionado. E o Alan Santos vai ser o primeiro a sair por aqui. Vamos ouvir a palavra dos jogadores do Guarani, né? O Alan Santos já falando. Foi bem difícil, né? Acho que foram 4 jogos sem pontuar. Mas eu creio muito na Bíblia. A Bíblia fala que melhor é o fim do que o princípio das coisas. A gente continua trabalhando. A gente sabe que a gente tem 7 finais pela frente. Tem mais um então Benz para classificar. Depois classificar tem mais 6 finais. A gente vai entregar tudo para colocar o Guarani onde o Guarani merece, que é subir para a Série B e ano que vem trabalhar mais, passo a passo. A gente está indo jogo a jogo. O Matheus chegou, tem implementado o seu trabalho e tem encaixado, graças a Deus, se eu não me engano, são 2 vitórias e um empate, 3 vitórias e um empate, 10 pontos. E a gente vai continuar trabalhando para que o objetivo nosso possa ser conquistado. Tá aí o Alan Santos, jogador importante, chegando o Dalberson, goleiro que estreou hoje, foi muito bem com a camisa do Guarani. Assim, feliz demais, feliz pela estreia, feliz principalmente pela entrega. Né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, foi o que eu falei que a semana assim, foi extraordinária, assim, um sentimento assim, de vitória já estava vindo durante a semana, né? Então estou feliz demais pela estreia, pelo clube primeiramente, né? Agradecer a Deus que me capacitou, agradecer ao Senhor que capacitou o nosso time nesse dia de hoje. Agora falta mais um jogo para a gente selar de vez. Agora vamos... O Diego Torres, ô Diego, jogo importantíssimo do Guarani, o que você pode falar dessa vitória? Cara, a gente sabia que ia ser um jogo muito importante para a gente, muito difícil. Eu conheço o treinador dele, sei que tem muita qualidade daquele lado, mas acho que a gente super saiu, jogou o jogo e acho que a gente merecia essa vitória para trazer para a torcida, que merece muito. Parabéns. A importância da torcida hoje, Diego, maior público do ano, torcedor empurrando. Irmão, tomara que a torcida acompanhe a gente, porque acho que é um apoio muito importante para nós e acho que a gente está demonstrando dia a dia, cada jogo, que a gente quer subir e o torcedor merece ser feliz. Tá certo, tá aí a palavra do Diego Torres. Deixa eu ouvir também o Renan Castro. Você viu que ele tá na gíria, né? Tá na gíria, né? Já aprendeu no bom portunhol. Deixa eu ouvir o Renan Castro falando por aqui. A gente sabe da importância do nosso torcedor, principalmente nesse momento.
E essa sintonia, quando encaixa, né, campo, torcida, fica difícil de segurar. O Guarani tem uma camisa gigante e a gente espera representar da melhor forma possível. A gente tem feito isso dentro de campo e acredito que a gente está no caminho certo e a gente conta muito com a torcida para essa reta final, que eu tenho certeza que eles vão nos ajudar muito em busca do nosso objetivo. Renan, você estreou hoje substituindo um jogador muito importante, deu conta do recado. O que você pode falar dessa sua estreia e também da vitória do Guarani? Mais importante é a vitória. Eu acredito que toda a equipe fez uma excelente partida, a gente soube jogar na hora que era para jogar, a gente soube sofrer quando era para sofrer. E eu fico feliz com a minha estreia, fico mais ainda feliz com a vitória e a gente se consolidando cada vez mais dentro do G8. Em busca do principal objetivo do Guarani na temporada, que é o acesso e o título brasileiro. Legal, obrigado Renan Castro. Kelvin, deixa eu ouvir o Kelvin saindo por aqui. Kelvin, o que você pode falar sobre esse jogo? Você que fez uma partidaça, né? E sobre essa importância do resultado na classificação. Boa noite, a gente tinha a noção, né, dimensão desse jogo, da importância que era. A competição se desenhou para esse jogo em casa, né, muito decisivo, com o apoio da nossa torcida, né, o estádio praticamente lotado. Então a gente está muito feliz, né, com essa vitória, né, do jeito que foi. Tem que ser assim, Burger é isso aí. Então a gente segue firme, a gente segue na luta. E esse jogo muito importante novamente na frente da nossa torcida. O Kelvin, você já tinha vivido uma noite como essa, a briga pela classificação, uma festa tão bonita da torcida, cara? Não tinha vivido, ainda mais efetivamente, né? Jogando, vivendo, fazendo parte desse processo mesmo. Eu estou muito feliz novamente de viver esse primeiro momento com a nossa torcida, né? De vir dessa sequência de vários jogos, de vitórias, de derrotas, né? Mas a gente conseguir reconquistar a confiança da torcida no meio da competição foi muito difícil, né? Do jeito que se desenhou a competição, então a gente tá muito feliz novamente, né? Do jeito que se desenhou todos esses jogos aí pra gente decidir na nossa casa. Ô Kelvin, eu sei que tem muito clube, Série A e Série B atrás de você pelo seu bom futebol, né? Como é que fica a sua cabeça nesse momento? Você tem contrato até o fim do ano que vem? Assim, cara, os caras até brincaram comigo, mas eu não tenho nem ideia disso aí. É muito bom, eu chamo essa energia, né? É bom esses olhares, mas eu falei, eu tô vivendo coisa aqui no Guarani que eu nunca vivi, então eu tô muito feliz, eu me sinto muito em casa, né? Parte disso é esse grupo que a gente tem, esse ambiente todo que a gente tem, né? Nosso staff, toda essa preparação, então eu tô muito feliz, me sinto muito em casa e eu sigo assim. Legal, tá aí a palavra do Kelvin. Vou emendar com o Bruno Santos, que gentilmente esperou aqui a entrevista com o Kelvin. Ô Bruno, primeiro parabéns pelo gol, né? Eu imagino que você, como artilheiro, chegou já marcando nos 2 primeiros jogos, estava sentindo o peso e a falta do gol, né? Como é que foi o gostinho hoje de voltar a marcar? Cara, foi como eu falei quando eu cheguei, eu fico feliz com os meus gols, mas como eu sempre enfatizo, cara, o importante é o grupo. O importante é o Guarani. Se o Bruno fizer gol ou não fizer, o importante é o Guarani. O importante é a vitória, os resultados positivos. Fiquei feliz em marcar hoje. Eu sabia que isso ia acontecer porque eu sou um cara trabalhador, trabalho bastante, todo mundo me conhece e hoje eu fui feliz com o gol e graças a Deus saímos com um resultado positivo. Agora é descansar durante a semana aí e trabalhar também, porque final de semana a gente tem um jogo difícil. E como que você vê essa situação do Guarani agora? Vai pegar um time que já está rebaixado, mas a gente viu em vários cenários times rebaixados dando trabalho para times que estavam tentando alguma coisa em vários campeonatos, né? Cara, com certeza a gente sabe que de como a competição é difícil. E, cara, a gente sabe da condição da equipe da Tombense, mas a gente não pode desmerecer, entendeu? A gente sabe que tem pessoas que trabalham lá, como aqui também tem. A gente tem que ir pra lá, trabalhar na semana e se chegar lá, impor nosso jogo e, se Deus quiser, sair com resultado positivo. E jamais desmerecer o adversário, até porque a gente sabe, como eu falei, tem pessoas que trabalham do lado de lá, a gente tem que respeitar. E essa festa da torcida? Isso aí é maravilhoso, cara. É o nosso 12º jogador. A gente sabe o quanto é importante a torcida aqui, cara, e a gente fica feliz com isso. Espero que eles possam continuar nos apoiando para que, se Deus quiser, cara, a gente consiga o nosso tão sonhado acesso. Legal, muito obrigado. Tá aí a palavra do Bruno Santos. O pessoal tá por aqui na Vitalícia ainda, dando um abraço no Bruno Santos, né? Pessoal gritando o nome dele, muita festa agora do lado de fora, muito buzinaço. O Guarani venceu o jogo com o artilheiro Bruno Santos, que marcou logo no primeiro minuto de jogo
1-0 pra cima do Confiança. Eu volto com você, Leandro Bolles. Uma noite de festa pro torcedor bugrino, desde o início da partida, desde o pré-jogo, a mobilização da galera. A galera correspondeu ao chamado, atendeu o chamado, marcou presença e tá voltando pra casa feliz da vida porque o Guarani vence uma partida fundamental, 1-0, e chega vivíssimo na última rodada, quando vai pegar o lanterna já rebaixado, o Tombense. Aqui deu o Guarani, gol do Bruno Santos, o Brunão, que falou no microfone da Rádio Bandeirantes, foi o último a falar, a 35 segundos do jogo, resultado que deu a vitória para o time do Guarani, chegando a 26 pontos, voltando nesse momento ao G8. Na sequência do futebol da Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Público 12.838, 12.800, o maior público no Brinco esse ano, 86 mil de renda. O Bolles transmitiu aqui, Guarani 1, Confiança 0, gol do Brunão, logo a 35 segundos de jogo, lá no gol do placar. E também pelo YouTube transmitimos com Roger Williams, CH e Pedro Piscinato, o jogo que aconteceu em Maceió, no Rei Pelé. O zagueiro Simon da Ponte é expulso a 19 do primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Toró no contra-ataque a 14, 1-0 Ponte. Aí pênalti para a Ponte. Pênalti que aconteceu aí a 35 minutos do segundo tempo. No lance, o zagueiro Eduardo do CSA é expulso. E o goleiro Diogo Silva bate, faz 2-0. E nos acréscimos, Robinho marcou para o CSA. CSA 1, Ponte 2. A Ponte é a segunda colocada com 33. Pega o Londrina na última rodada aqui. Olha, a Ponte ou termina em segundo ou termina em terceiro. Não tem como a Ponte terminar em quarto. Ou ela é segunda ou ela é terceira. Ou é segunda ou terceira. Guarani é o sexto colocado com 26. Ganhando do Tombense, termina como sexto colocado. Se empatar, depende dos resultados, pode se classificar. Se o Guarani perder, também pode se classificar, depende dos resultados. Lembrando que o Tombense, com todo respeito, já foi rebaixado, mas a última rodada é cheia de surpresas, né? É cheia de surpresas. Então, nesse momento, vai dando o derby na próxima fase. Se terminasse assim, Ponte, Náutico, Guarani, Brusque. No outro grupo, Caxias, Londrina, São Bernardo e Ituano. Olha, daqui a pouco vamos sortear uma camisa do Guarani. Tá tempo ainda, hein? Você no YouTube, por favor, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas,
Lá tem um link, você clica, abre o formulário, preenche, já está concorrendo. A partir de quarta-feira vamos entregar aqui a camisa, mas tem que ser você, tá bom? Não pode mandar um representante que nós não vamos entregar a camisa. Tem que ser você, somente você. Então, se por acaso você não tiver condições de me pegar, a gente pede, por favor, para que não participe, tá? Então, é a partir de quarta-feira a entrega. Mas a produção entra em contato. Tem quarta, tem quinta, tem sexta, mas a produção entra em contato com o vencedor. Vamos comentar então, Tigrão. 1-0, olha, é o seguinte, 35 segundos, Brunão participa, vários participaram, faz o gol Brunão, mas o toque final foi do Isaac. Depois teve a 33 minutos, um chute do Isaac fora da área, boa defesa do Felipe, colocando para escanteio. A 39, o Isaac faz a jogada, sobra para Mirandinha, pingando, Mirandinha isola. 47, jogada do Isaac, para Brunão. Goleiro batido, fora do lance, era só empurrar, mas o Wellington travou e impediu o segundo gol. E às 5 do segundo tempo, Eduardo Moura é expulso. O Confiança jogando com 10, Guarani com homem a mais. E aos 48, Gabriel Silva chuta, raspou no travessão, seria o segundo do Guarani. Destaque para Dalberson, goleiro bugrino, fazendo a sua estreia, veio do América. Fez duas boas defesas, deu um susto aí a 38 quando a bola bateu no travessão, mas o árbitro já tinha dado falta em Dalberson. Oi, Tigrão, depois o Gleg, hein? Guarani 1, Confiança 0. Placar correto, meu caríssimo Edu Pinheiro, que premiou a equipe que jogou mais futebol. É bem verdade que no segundo tempo o Guarani diminuiu um pouco a intensidade. O seu treinador, o Matheus Costa, optou por tirar o Isaac e botar o Cadi para dar uma fechada ali na entrada da área, obviamente para proteger um pouquinho mais a sua cabeça de área. Isso trouxe o Guarani um pouquinho para trás, mas a verdade é que apesar dessa queda de intensidade e de uma aparente pressão da equipe do Confiança, que o Guarani não correu lá grandes riscos dentro da partida. Teve o controle, teve o comando, teve a maturidade. No primeiro tempo, sim, foi muito intenso, poderia ter feito pelo menos 2 gols de diferença, pela grande superioridade verificada nos primeiros 45 minutos. E olha que a equipe encontrou o seu gol a 35 segundos. Com o Bruno Santos, uma virada muito bonita, sem muita força, mas muito no canto. Quando o goleiro foi, não deu, numa bela metida de bola do Isaac. Isaac é que faz a assistência. Esse é o penúltimo toque. O último toque é o do gol, o toque do chute, a finalização. E aí o Bruno Santos, artilheiro, faro de gol, botou na rede. A torcida veio abaixo, o Guarani começou muito vertical, já achou o gol, continuou em cima, criou pelo menos mais 2 grandes oportunidades no primeiro tempo para matar o jogo, tendo em Isaac o seu grande expoente técnico. Lembrando que o Guarani jogou com um volante só, vejam a cabeça do treinador, do jovem treinador Matheus Costa. Só o Kelvin, Isaac é meia, Diego Torres é meia, Cauê Jesus é meia, Bruno Santos é centroavante, Mirandinha atacante de beirada. Então ele puxa o Isaac sem a bola para fazer um segundo volante, e ele funcionou muito bem na linha média bugrina, e quando o Guarani tinha a bola, o Isaac é que carregava. Ele é que levava a bola para frente, ele é que arrastava. E ele arrastou uma vez, saiu o gol logo no comecinho, ele enfiou uma outra bola doce para o Mirandinha fazer o gol, mas o Mirandinha pegou muito embaixo da bola, e ele é que deu um chute muito forte da entrada da área, arrastou, levantou a cabeça, clareou e bateu, proporcionando ao Felipe, o goleiro do Confiança, para mim a melhor defesa do jogo. Até já antecipo aqui o meu voto, também Isaac. Então ele mandou no primeiro tempo, estava bem no segundo, porém pode ter pedido para sair, correu demais, executou uma função dupla, e aí o Matheus Costa resolveu dar uma preenchida melhor no meio-campo com jogadores de marcação para minimizar o risco. Talvez não precisasse. Toda essa tensão, 1-0 é muito pouco pelo comando que o Guarani teve do jogo. De repente uma bola, uma falha, uma bola levantada, uma bola bandida,
uma jogada improvável, o Guarani poderia ter tomado um empate. Mas, na verdade, o time teve maturidade, segurou a onda, preencheu bem os espaços, mais para o final do jogo, sentindo que o adversário que jogou desde 5 do segundo tempo com um jogador a menos, foi expulso o Eduardo Moura de forma correta, foi muito valente o Confiança, mas no finalzinho arriou fisicamente e aí o Guarani começou a rodar a bola para fazer o adversário correr atrás, para desgastá-lo ainda mais e ao final a explosão da torcida numa vitória importantíssima, para mim absolutamente correta, justa, de um time organizado, predestinado, que entrou sabendo da importância do resultado, foi buscá-lo e para mim está virtualmente classificado à próxima fase, algo que pouca gente acreditava, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, queridíssimo Tigrão. Lembrando que Cicinho e Isaac levaram o terceiro, não pega o Tombense. E contra o Tombense, na última rodada, se alguém levar o terceiro, não joga no primeiro jogo da próxima fase. Se alguém for expulso, claro, também não joga o primeiro jogo da próxima fase. Lembrando que os cartões serão zerados na próxima fase. Oi, Gleger, Brunão, 35 segundos, não marcava 7 jogos. Guarani 1, Confiança 0. É aquele negócio, né, Edu, de marcar quando precisa. Né? O Brunão tava lá, fez um belíssimo gol, né? Queria ressaltar o gol do Guarani. Aliás, primeiro dizer que o Guarani mereceu o resultado, surpreendendo logo no início do jogo, né, com toda a pressão, toda a intensidade. Aquilo tudo que nós falávamos durante toda a semana, também durante a expectativa antes do jogo, né, no pré-jogo, de que o Guarani viesse para cima, pressionasse, buscasse o resultado a todo custo. Aconteceu logo no início, né? Poucos segundos ali o Guarani já fez 1-0 e conseguiu manter uma intensidade ali. Claro que você vai oscilar dentro do jogo, claro que vai ter momentos que você vai ter que baixar um pouco a linha para dar uma respirada. Claro, isso é absolutamente normal do jogo. E o Guarani fez isso no primeiro tempo, baixou um pouquinho, apareceu ali o Dalberson em algumas intervenções importantes. E aí o Guarani, Edu, no segundo tempo, volta até bem, tá tentando, né? Aí já vem logo alguns lances e as substituições, que na minha opinião jogam o Guarani um pouco mais para trás. E aí até a gente falando, tá correndo sério risco, não precisa, tal. Mas o Guarani controlou o jogo, né? Ele jogou o time para trás, isso é verdade. Tira os meias, tira ali, coloca volantes para fechar ali a transição. Pô, mas só que o Guarani tinha um jogador a mais. Então ele poderia fechar, mas tentar buscar aí essa bola um pouco mais no meio de campo, segurar um pouco mais essa bola, não ficar dando a bola toda hora pro adversário. Mas aí é a estratégia de jogo e que deu certo, né, Edu? Ganhou o jogo. O que vale é o resultado, o que vale é o Guarani andando na tabela, o que vale é o Guarani dentro do G8, o que vale é o Guarani indo para a última rodada dependendo apenas de si para se classificar. E eu concordo quando o Tigrão diz Guarani virtualmente classificado, é verdade. Não tem que pensar outra coisa, o Guarani está na próxima fase, porque é um time que encaixou, é um time que joga e a gente vê o posicionamento, joga com um time já mais organizado, já mais ofensivo, e quando ele traz lá atrás, né, o Isaac para jogar ao lado do Diego Torres, o futebol do Isaac cresce, o futebol do Diego Torres aparece, né, o próprio Brunão também, né, Mirandinha jogando muito bem, Cauã Jesus, enfim, o time do Guarani fez um jogo convincente, mereceu o resultado, mereceu estar dentro do G8 por tudo que tem feito aí nas últimas rodadas, e eu vou repetir, Edu, o Guarani ganha do Tombense e se classifica para a próxima fase. Público 12.838, 12.838 com 86.100 de renda, 1-0, Brunão, vamos vir já. Lá no Rei Pelé, olha, 8.200 de público, 45 mil de renda, CSA 1.2, Roger Williams, depois vamos ouvir aqui os gols também, na segunda parte, quando falarmos da ponte, tá? Agora vamos para o craque, daqui a pouco tem camisa, hein? Vou sortear uma camisa do Guarani, será que dá tempo? Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, clica, tem um link. Sai um formulário, você preenche, está concorrendo, hein? A partir de quarta, você tem direito a retirar. Se você é vencedor, tem direito a retirar essa camisa. Agora, o craque do jogo.
o craque do jogo. Olha, eu vou economizar aqui o Tigrão, que já votou pelo Isaac, por aquilo que eu entendi, mas tenho certeza disso. Oi, Bolis, o craque do jogo. No Cacoete, falou assim, berrou, tá ao vivo. Pois não, Bolis? O craque... E aí, o sim? Antecipou. Vamos comigo, então. Bom, o Edu, pra mim, como critério, né, e já diria um integrante da equipe, sou criterioso. Claro. O cara que fez o gol, né, com 35 segundos, um gol que coloca o Guarani... Matematicamente ainda não, mas pelo que vem jogando, pelo aspecto moral, emocional, a gente viu a festa da galera aqui. Pra mim, o Bruno Santos foi o craque do jogo desta vitória, grande vitória do Guarani pelo placar de 1-0. Edu? Claro, pensar reverter o Araçatuba, hein? Primeira fase, deitou e rolou. A gente gosta de emoção, né, Edu? A gente, como o Guarani no início da competição, né? Ficou lá embaixo. E aí, no momento em que precisou, acabou mostrando serviço e chega credenciado à próxima fase, como esse time aí que você citou, que eu tô um pouquinho pé da vida com a situação, mas a gente vai reverter, viu, Edu? Olha, já você narrou de novo do Brunão. Um abraço, meu Bolis. Outro pra você, grande abraço, parabéns ao Guarani, a festa da galera, parabéns à Macaca também, conquistou um grande resultado, já tem garantida aí pelo menos a 4ª colocação, ou seja, vai decidir na última rodada em casa. E é isso, Edu, até a próxima rodada, a última rodada no sabadão aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Edu! Grande narração, parabéns, hein? Oi, Gleger, o craque! Peguei no contrapé, Oi, Edu. Tá comendo, hein? Ô, Edu, Cacuete. Eu vou ficar com o Brunão, que fez o gol da vitória. Certo. Pra mim, Brunão, o craque do jogo. Muito bem. Ô, Tigrão, você desculpa aqui, o craque eu antecipei, mas vai que eu entendi errado, hein, Tigrão? Isaac. Breno Beretta, não sei se é ao vivo ou não, tá na coletiva, é gravado? Vamos lá. Oi, Edu, muita festa aqui do lado de fora do brinco, a torcida do Guarani sente o bom momento, a vitória, a possível classificação que está muito próxima. E olha, craque do jogo para mim, mais uma vez aqui no brinco, Isaac. Para mim ele foi fundamental, criou jogadas, poderia ter feito o gol dele se não fosse a boa defesa do goleiro do Confiança. Para mim, de novo, o Isaac. O Isaac, aliás, um detalhe, Edu. Eu chamo ele toda vez, saída do gramado, ele fala, hoje não quero falar. Ele não gosta de falar com a imprensa. Por isso que a gente não ouviu o Isaac nesses últimos jogos. Mas para mim ele foi o craque do jogo, viu, Edu? Perfeito. Ok, a gente respeita, tem toda razão. Não quer falar, não faz muito bem, a gente tem que respeitar. Olha, Isaac, 2 votos, Brunão, 2 votos, os craques do jogo. Vamos ouvir aqui o gol do jogo. E depois tem a coletiva, depois tem o gabarito, tem a ficha técnica e muito mais aqui no nosso apito final. E o sorteio da camisa a qualquer momento, hein? O sorteio da camisa 21 e 57. Guarani em campo para o jogo decisivo contra o Confiança. E vem Bugrão, produção central da grande área, diante da parte no canto! É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Bugre! Bruno Santos, o Brunão! Venha, nova estampada na camisa! A marca do artilheiro cheio Lulu viveu uma seca de gols, mas não vive mais porque ele volta a marcar! E é um gol importante, um gol decisivo, com menos de 1 minuto, o Brunão coloca na rede! O Guarani sai na frente, melhor dos mundos, solta o grito, a galera bugrina! Avante, 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 Bugrão! Bruno Santos, o artilheiro tem nome, tem sobrenome, Bruno Santos coloca lá dentro, verde e branco as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão, olha lá, galera vibrando, olha lá, galera festejando, porque é claro, se tem futebol da rádio, tem alegria no povo. O Guarani sai da frente. Brunão, com menos de 40 segundos, ele recebe a entrada da grande área, gira com a canhota do cantinho do goleirão do Confiança. Bruno Santos, na marca de menos de 1 minuto. Vamos colocar 35 para 40 segundos. Dá
registrado no brinco. Brunão, Guarani 1, Confiança 0. Alô, Felipe, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. É isso aí, Guarani 1, Confiança 0 lá em Maceió, CSA 1, Ponte 2, gol do goleiro da Ponte, rapaz. O goleiro bateu o pênalti, Hugo Silva, hein, fez o segundo gol. Desde 2003 que um goleiro não marcava com a Ponte, Lauro, 2003 contra o Flamengo, você se lembra? A Ponte venceu por 2-1. Olha, Palmeiras 3, Sport 0 encerrado. Intervalo Maracanã, Flamengo 3, Vitória 0. Na Série B, o Botafogo de Ribeirão sai do Z4, é o primeiro fora, hein? Botafogo 2, Vila Nova 0, em andamento, primeiro tempo, Avaí e Amazonas 0-0. Gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção no AM 85,7, faixa estendida, mas no YouTube, espetacular! Recorde esse ano, 3 mil simultaneamente, ali com o Bolis, com o Bugre também, somando mais ainda com o CSA e Ponte, com o Roger Williams, uma audiência fantástica, o nosso muito obrigado, o que só aumenta a nossa responsabilidade. Intervalo, na sequência tem o quê? Ficha técnica em nome de Brasitone e depois o gabarito, e depois tem a coletiva também do Matheus Costa. 4 jogos, 3 vitórias e o empate. Eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Vamos lá, Brasitone, a ficha técnica no brinco, Guarani e Confiança. Olha, o Guarani no gol, hoje teve o Dalberson fazendo a estreia do América Mineiro. Cicinho, depois Lucas Justen, Rafael, Alan Santos e o Renan Castro, porque o Emerson Barbosa está suspenso. Kelvin, Isaac, depois Cadi,
e Diego Torres. Depois ele, Ryuta Takahashi, entrou aos 42, aplaudidíssimo. E deu uns passes diferentes, hein? Danado o japonesinho. Cauã Jesus, depois Gabriel Silva, Mirandinha, depois Dentinho e Bruno Santos. Técnico Matheus Costa. O Confiança com Felipe no gol, Wellington, Eduardo Moura, Renilson e Ayrton, Luiz Otávio, Ronald Camarão, depois Thiago Santos, Dionísio, depois Maicon e Renan, depois Breiner Camilo, Neto, depois Thiago e Vitinho, depois John Clay. E o treino é Luizinho Vieira, jogou na Ponte 2003, Luizinho Vieira. O árbitro Emerson Souza Silva da Bahia. Olha, amarelo pro Guarani, Alan Santos, Isaac é o terceiro, Mirandinha, Cicinho é o terceiro, o goleiro Dalberson e o Rafael. Então Isaac e Cicinho não enfrentam o Tombense. Teve um jogador expulso. Olha, amarelo pro Confiança, Ayrton e Renan. E o Eduardo Moura, zagueiro, foi expulso aos 5 do segundo tempo. Você acaba de levar um amarelo, aí passou 1 ou 2 minutos, ele fez uma nova falta e acabou sendo expulso. Levou o segundo amarelo e levou o vermelho, o Eduardo Moura. Olha, o gol foi do Bruno Santos, o Brunão, a 35 segundos de jogo, né? Lá no gol do placar. Público, 12.838 e a renda, 86.100. Final no Brinco, Guarani 1, Confiança 0 e a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Olha, no Maracanã, o Pedro marca o 4º gol e o Samuel Lino mais um, 5º, hein? Flamengo 5, Vitória 0. Tem a coletiva? Guarani 1, Confiança 0, a coletiva do Matheus Costa. Ivo, que pela primeira vez na sua história está na final da Copa do Nordeste. Por mérito deles, uma equipe muito organizada. Conseguimos logo no início colocar o nosso volume e pôr em prática aquilo que a gente buscou, que é finalizar o máximo possível no início da partida. Ao lado do nosso torcedor, parabenizar, acabo de receber uma informação que foi o maior público do ano, então, sem dúvida alguma, nós ali dentro de campo, na beira do gramado, eles foram tão importantes quanto todos nós para concretizar essa vitória, com a força no início, com a resistência no decorrer do jogo e com a festa no pós-jogo. Então eles estão tão de parabéns quanto todos que fizeram parte dessa vitória. E com relação a essa troca, parabenizar em especial ao Andrei pela postura, pelo caráter, pelo ser humano que ele é e pelo profissional que ele é. Acho que quem está exposto ali dentro de campo vai ter momentos que, infelizmente, vai ter falhas, como vai ter pontos muito positivos. Antes da minha chegada, ele fez partidas que, sem dúvida alguma, o Guarani conseguiu concretizar o resultado muito por ele. Eu acompanhava longe. Infelizmente, em alguns momentos aqui ele acabou falhando, o que é natural de qualquer atleta que está ali dentro de campo. O problema é que às vezes quando os jogadores ofensivos falham, um lateral falha, às vezes não fica tão exposto. O goleiro, quando não consegue fazer tudo aquilo que pode e que sabe, ele acaba sendo exposto, porque é o último jogador ali dentro de campo para proteger a meta. E pós-jogo, o ABC, quando definiu a vinda de um goleiro, ele foi um cara de caráter, um profissional exemplar. Acho que o exemplo está aí no final do jogo, ele pulando e vibrando com a torcida, com todos nós ali dentro. Então parabenizar ele também, porque sem dúvida alguma ele foi um atleta que trouxe essa energia não só para todos, mas para o Dalberson também, que foi muito bem recebido por ele. Matheus, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Você, sem dúvidas, é peça fundamental nessa retomada do Guarani. Você chegou aqui e a gente falava sobre sair da zona de conforto. Estava no Ipiranga, dentro do G8, e aceitou uma proposta de uma equipe que estava fora
da zona de classificação. Desde então, jogou clássico, foram 3 vitórias seguidas agora, segue invicto no comando do Guarani. O que o Matheus, não só como profissional, mas como pessoa, também está sentindo numa noite dessa? Resgatando ao lado dos jogadores o espírito do Guarani, a torcida que desde 2023 não viveu uma noite como essa. O que você está sentindo hoje? É claro, o desafio não está cumprido, a missão não foi realizada até o momento, mas o Guarani até agora está na zona de classificação. O que passa na sua cabeça desde ter aceitado aquela proposta, esse desafio, e hoje está muito perto de ser concretizado, pelo menos o primeiro passo? Sendo bem sincero, assim, eu me sinto um privilegiado neste momento, nessa noite de hoje. Me sinto um privilegiado, primeiro pelo clube que eu estou trabalhando, que foi algo que eu sempre sonhei, pela torcida que tem. Esse estádio eu acho maravilhoso, um dos mais bonitos do Brasil. É um clube pesadíssimo, né? E a minha felicidade só vai ser concretizada quando a gente atingir o nosso objetivo, se Deus quiser. Então, acho que nós vamos buscar a primeira etapa, que é essa classificação, faltando mais um jogo. E é um jogo difícil, quem acha que não vai ser, é um jogo extremamente difícil, que nós temos que finalizar essa fase aí entre os 8, e depois é um novo campeonato. Então, isso só aumenta a responsabilidade minha pela expectativa que eu criei desde a minha chegada por todos. Então, eu me sinto honrado por essa confiança que todos estão passando para mim, atletas, comissão, staff, e principalmente o torcedor, que é o combustível de todos nós, assim. Porque se a gente pegar desde a minha chegada, não foi fácil a minha chegada, você estrear em um derby, num momento do clube muito difícil, pelos resultados que estava tendo. Um clube que é campeão brasileiro está numa situação dessa, a paciência da torcida ao natural não é boa, porque é um clube que aprendeu a ser muito vitorioso e que infelizmente nesse presente vem sofrendo, né? E você chegar em uma semana tão importante como a minha chegada foi extremamente difícil, mas o primeiro passo, o que a torcida fez por nós naquela primeira semana, e foi uma coisa que eu comentei hoje na nossa palestra pré-jogo, a gente não estava vivendo um bom momento naquele momento, a torcida resgatou e procurou passar essa confiança para os atletas. Um dia antes do jogo, foi portão aberto aqui, todos nos apoiaram. No dia da nossa saída do hotel, foi maravilhoso o que fizeram, e a gente tinha que retribuir de alguma forma. E a gente retribuiu lutando a cada segundo lá dentro daquele jogo. Infelizmente a vitória não veio, mas tivemos oportunidade para vencer, e isso resgatou um pouco a confiança dos atletas, e voltou a autoestima deles. E a gente sabia que a gente tinha que daí, também não era fácil para mim particularmente o segundo jogo, porque eu sabia que o adversário que a gente ia enfrentar, e a minha estreia em casa aqui, seria um adversário que faria tudo para vencer, particularmente de mim. E a gente fez uma excelente partida, né? Então foi um poder de convencimento ali, que a torcida passou energia para nós, e no segundo jogo nós passamos energia também para a torcida, e essa sinergia veio ao natural. Depois nós tivemos um jogo pesadíssimo, talvez valendo classificação para nós e descenso para o nosso adversário fora de casa, num temporal absurdo, num campo que a gente não está acostumado a jogar, e em 2 momentos adversos, né? Você sair perdendo, você sair vencendo, toma virada, empata, toma mais um gol, e a gente teve força para buscar essa vitória. E hoje a gente sabia, você jogar contra um adversário que está 10 jogos sem perder é extremamente difícil, um adversário que está embalado, está motivado, sabe todos os pontos, está com o treinador desde o início da temporada, o que facilita, né? Eu estou sempre lutando contra o tempo, passando vídeo pelo menos 3 vezes, 4 vezes por semana, para a gente entender o que a gente vem fazendo de ponto positivo, o que a gente tem que melhorar, como que o nosso adversário está se apresentando, e a gente ir transferindo isso para o campo, para a gente estar mais preparado possível para as partidas. Então,
Você já pode entender como é que foi esses dias aqui, extremamente exaustivos, mas muito benéfico, assim. E como eu disse no início, eu me sinto extremamente um cara abençoado e um privilegiado por estar aqui hoje na frente de pessoas de caráter, profissionais de qualidade, além de serem profissionais excelentes, são seres humanos maravilhosos. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Em vários momentos do campeonato da Série C, muitos torcedores jamais iriam imaginar que o Guarani estaria numa situação boa como está. E muito se deve à sua chegada, principalmente pelo futebol ofensivo, né? Porque você é um cara que gosta de jogar o time para frente. Eu queria que você falasse sobre a substituição hoje do Isaac, que o time acabou recuando muito com a entrada do Cadi, se era isso que você pensava ou se fugiu um pouquinho do controle. E eu queria que você falasse também, você citou sobre o último jogo, eu já acompanhei, já vivi, por exemplo, cobrindo em 2013 o Boa Esporte, que estava para subir da Série B para a Série A, e pegou um time rebaixado na última rodada, acabou perdendo de virada e perdeu o acesso para a Série A. Até como exemplo do que o Guarani pode enfrentar com um time já rebaixado na última rodada. Perfeito, perfeito. Duas colocações pertinentes, assim, para... Primeiro, a situação do Isaac, é muito bonito de ver o Torres e o Isaac juntos jogando. Confesso que, da maneira que o árbitro estava levando a partida, isso não é uma consideração que eu estava analisando. Estava muito preocupado com os nossos atletas que estavam com amarelo, de compensar a expulsão, que foi muito merecida, foi na nossa frente ali, tinha que ser expulso, o Eduardo. Mas nós tínhamos os atletas com amarelo, se vocês perceberem, ao natural eu fui tirando os atletas com amarelo, porque a gente sabia que era um jogo de muito duelo, e eu estava preocupado, qualquer duelo que a gente perdesse e tivesse que matar o lance, estava muito preocupado com a possibilidade de segundo amarelo. Então, por uma questão, eu tinha duas opções, que eu pensei no momento, seria o Giva ou o Cadi ia avançar o Kelvin. Como eles tinham um jogo aéreo que é um ponto muito forte do Confiança, se a gente analisar os últimos jogos, assim, são inúmeros os gols vindo de bola aérea. O Cadi tem esse quesito muito forte e eles começaram a alongar a bola, principalmente no final do jogo ali para o Thiago Santos, o centroavante que entrou. Eu sabia que o Cadi era mais um jogador que poderia contribuir nesse duelo aéreo e dar mais liberdade também para os nossos jogadores ofensivos, né? Porque era uma questão, sabia que eles iam se expor a todo momento, ainda mais com um homem a menos, mas buscar o empate. E a gente teve situações ofensivas, tanto para acabar com o jogo e também para a gente não se expor defensivamente. Foi o pensamento da entrada do Cadi, a gente manter a nossa linha de 4 com o Kelvin e Cadi e dar mais liberdade para 4 jogadores ofensivos, que foi os que acabaram o jogo, Dentinho, Riuta, o Bruno e o Gabriel. Acabei de falar no vestiário após a partida, inúmeros exemplos que tem no futebol de quem não se prepara. Eu acho que independentemente de quem a gente vai enfrentar, a gente tem que fazer o nosso melhor para buscar mais uma vez o nosso resultado. Nós temos uma semana curta, né? O jogo hoje está acabando na segunda-feira. Amanhã e quarta os atletas vão estar completamente desgastados, a gente já se reapresenta pensando no nosso próximo adversário amanhã à tarde. E há muito, esse momento, alimentação adequada e descanso, sono, né? E vir aqui para a gente realmente recuperar todos. E quinta-feira a gente vai fazer um treino e já vai seguir a viagem, porque a viagem para Tomos tem as suas particularidades. Para sexta-feira a gente vai fazer o nosso último treino lá para jogar no sábado. Então é uma semana muito curta e a gente tem que se preparar muito bem, porque são inúmeros os exemplos de quem não se prepara da melhor forma possível, porque acredita que vai jogar contra um adversário que já está rebaixado, não vai ser mais um jogo difícil. Eles fizeram um jogo duríssimo agora contra o Botafogo da Paraíba, né? Então é um adversário que vai lutar, que vai buscar se valorizar, que vai jogar contra uma equipe
gigante, que tem um calendário maravilhoso ano que vem, e a tendência, se Deus quiser, é melhorar ainda mais esse calendário. Então todos vão querer fazer o seu melhor para mostrar também, não só por eles, mas para mostrar também que é uma oportunidade para eles estarem jogando contra um gigante como o Guarani. Olha, com essa pergunta do Breno Beretta, a gente fica por aqui na coletiva do Matheus Costa. Bela campanha, 3 vitórias e 1 empate. O Flamengo, ele descarrega no Maracanã 7-0. O Pedro marcou 3 gols, hein? Acaba de marcar o último gol do jogo por enquanto. A 13 segundo tempo, 7 para o Flamengo, 0 para o Vitória. O Palmeiras venceu por 3-0. A equipe do Esporte. Aqui, Guarani 1, Confiança 0. E a Ponte venceu 2-1 CSA lá em Maceió. Gols de Toró. E o goleiro Diogo Silva, cobrando pênalti, fez o segundo gol da Ponte. Nos acréscimos, o Robinho marcou para o CSA. Só uma correção, na coletiva ele disse que o maior público esse ano foi hoje. Não, o maior público esse ano aqui em Campinas foi no derby de 2 de agosto, 14.004, naquele 1-1 Ponte Guarani. Hoje foi o maior público no Brinco, 12.800. E vamos para a defesa do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Atenção, senhores comentaristas, atenção, façam suas apostas. Eu tenho a proposta, 5 de jogo, hein? Já estavam a 0, 5 Dalberson estreando. Defendia essa do Neto, hein? Vamos lá, o Bolis. Casa do Confiança, chute na entrada da grande área, Dalberson! Em 2 tempos para fazer a defesa, Dalberson faz a primeira defesa do jogo e a primeira defesa dele com a camisa bugrida Breno Beretta. Olha, é o seguinte, hein? Agora 23 minutos, primeiro tempo, a outra, segunda do Dalberson. Olha o Guarani com o Isaac na cara do gol, teve a chance para bater Renilson. Estica o compasso, coloca a bola para fora, manda para escanteio, Breno Beretta. É um escanteio perigoso, né? Lembrando que, olha, o Andrei ficou no banco, tá bom, gente? O Andrei ficou no branco, o Dalberson estreou, hein? Tem mais uma? Do Isaac, sim, a 33, chutando lá no gol do placar, hein, Bolis? Pela meia, para Isaac de cabeça, ajeitou para Diego, para Isaac, de frente pro gol, vai bater, pé direito, a bomba! Espalma, Felipe! Bom, Greger, você fica com qual? Fico com essa do Felipe. Para mim, o grau de dificuldade mais alto. Essa defesa do jogo, Edu, que seria o segundo gol do Guarani. Para você, Tigrão. Sim. Acompanho o relator e subscrevo sem ressalvas. Mais uma do Isaac, ainda no primeiro tempo. Assistência para o gol do Brunão. Assistência de luxo para o Mirandinha, que não fez. E depois esse chute, que eu já disse durante o jogo, que propiciou ao Felipe executar a defesa do jogo. Para mim, essa daí também, a galera veio junto, veio abaixo. Lance que Leandro Bolis descreveu exatamente assim. Pela meia, para Isaac de cabeça, ajeitou para Diego, para Isaac, de frente pro gol, vai bater, pé direito, a bomba! Espalma, Felipe! Uma paulada do Isaac de frente pro gol. Felipe foi buscar e mandou pra fora, Breno. E que defesaça do Pessoal, novidade no ar, hein? Eu vou faturar, breve intervalo, quando eu voltar, antes do gabarito, o sorteio. Quem vai ganhar a camisa do Guarani? 22h23. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra.
São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Atenção, você que nos acompanha no YouTube, valendo uma camisa do Guarani. Vamos aqui, nós temos aqui um programa que efetua o sorteio, não é lá escolher de jeito nenhum. Aqui não tem isso, se alguém duvidar, pode vir aqui na Bandeirantes que a gente mostra qual é o critério. Quem ganhou é ela, Marcela Cristina Arashi Riato. Marcela Cristina Arashi Riato. Será que é descendente, né? Porque agora o Takahashi entra fazer a maior festa. Parece que tá atraindo coisas boas, nipônicas. Não sei se a Marcela... ela é, mas parabéns, Marcela, a partir de quarta-feira, vamos ver aqui qual é o horário, certinho que me passaram aqui, para não ter, atenção, hein, é das 9, deixa eu ver aqui, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30, a partir de quarta, pode ser quinta, pode ser sexta, esperamos também, mas a produção entra em contato para explicar certinho. Marcela, tem que ser você, hein? Não adianta representante que nós não entregamos a camisa. Parabéns a Marcela e parabéns e muito obrigado a todos que participaram do fundo do coração. Muito, muito obrigado e vamos para o gabarito. Gabarito do jogo. Gol do Brunão a 35 segundos de jogo, 1-0 Guarani. Pois não, ô Gleger, qual é a nota? Agora é nota de 1 a 10, a nota do jogo em melhor o primeiro ou segundo tempo. Edu, melhor o primeiro tempo. Nota 7. Pra você, Tigrão. 7. Melhor o primeiro tempo. Dalberson estreou, veio do América Mineiro. Greger. Foi bem pela estreia, foi muito bem. Nota 6. Cicinho voltando, levou amarelo ao terceiro, não pega o Tombense. Foi até 26 o segundo tempo, Tigrão. Cicinho. É uma segurança, nota 6. Rafael jogou o tempo todo, deixa eu ver aqui, foi amarelado. Olha, teve um lance do Rafael que ele não saiu bem. Tá aqui, olha, 29 do primeiro tempo. Sabe por que o Isaac levou amarelo, Gleger? Porque o Rafael errou numa saída, aí ficou para não sei quem lá do Confiança, o Isaac, no desespero da cobertura, acabou fazendo falta e levou o cartão amarelo. Então, o Isaac, por causa do Rafael. Bom, a avaliação aqui, a nota é do Rafael. Você dá quanto pra ele? Edu, não tomou o gol, né? Teve esse lance aí que eu me lembro aqui. Eu vou dar uns 6 para o Rafael. Alan Santos, Tigrão. Um pouquinho acima. É uma segurança. Um zagueiraço comanda ali. Tem uma voz de comando dentro do time. E especialmente na zaga, 7. Emerson Barbosa suspenso, quem jogou foi Renan Castro, fez a sua estreia, veio do Água Santa. O Renan Castro, ele foi autor de 2 faltas perigosas, viu, Grega? No primeiro tempo, lá no gol de entrada, até que quando bateu a falta, o Dalberson se queixou do dedo, sei lá, pegou no dedo e tal.
E teve uma falta no segundo tempo, lá no gol do placar, que o Renan Castro fez também. Enfim, nem cartão tomou, né? Falta perigosa. Renan Castro. Teve essas e outras, Edu, mas eu gostei da performance dele, sim. Eu vou dar uma nota 6 para ele. Olha, vamos ao número 5, né? O Kelvin. É o Kelvin, né, Tigrão? Volante, Kelvin. Ele... como é que chama o executivo do Guarani? Farney Coelho. Ele deu uma entrevista dizendo que, porque já tem gente interessada, a multa rescisória dele, ele não pode falar. No contrato feito com o Kelvin, existe uma cláusula em que não pode, você não pode falar, não pode divulgar quanto é que é a multa. Mas o Farney Coelho falou que é uma multa legal, uma multa muito legal. E como é que foi o Kelvin? Jogador regularíssimo, marca bem, tem boa saída de bola. Um dos melhores do atual elenco do Guarani, nota 7. E o Isaac hoje estava impossível, hein, Gleger? Jogou muito, né? Bom, belíssimo jogador. Aliás, o esquema que traz o Matheus quando chega, né? Pra jogar ali ao lado do Diego Torres, cresce o futebol do Isaac e também do Diego, né? Então, olha que partidaça que fez o Isaac. Só pra mim, assim, eu dei o craque do jogo pro Brunão, porque o Guarani ganhou de 1-0 o gol dele, né? Mas o Isaac realmente tá no mesmo nível ali. O conceito do Isaac hoje é 7,5. O Tigrão já pontuou também aqui os lances do Isaac, foi o craque do jogo ao lado do Brunão. O Diego Torres foi até 42 segundo tempo, depois entrou o Ryuta Takahashi no lugar dele. Você vê que o Diego Torres, ele já percebi, não foi o primeiro jogo. Teve uma jogada, Tigrão, no primeiro tempo, o Guarani atacando pro gol do placar, ele limpou e deu pro Cauã Jesus. E Cauã Jesus, em vez de pegar e devolver pro Diego Torres, fazer uma tabela e tal, o Cauã Jesus chutou por cima, mas o argentino ficou bravo, rapaz. É a terceira vez que eu vi ele ficar bravo, velho. Bravo, ó. Mas ele tá com uma torceira na cabeça que eu vou falar, hein? Diego Torres, hein, Tigrão? Ele dá o ritmo, né, Edu? Tem muito acerto de passe, ele clareia. Tem hora que precisa acelerar, ele acelera. Precisa dar uma cadenciada, ele cadencia. É um jogador de Série A, né? Tá na Série C porque, primeiro, o Guarani tá pagando um salário bem acima da média geral do seu elenco e da Série C. E também já é veterano, não tem muita intensidade, mas tecnicamente é um grande jogador. Ele leva 7 hoje. Olha, sem grandes anotações, Cauã Jesus, quem vai fazer é o Gleger, e o Tigrão faz o Mirandinha. Cauã Jesus foi até 13 segundo tempo, e o Mirandinha teve uma chance, né? A 39 do primeiro tempo, jogada do Isaac, a bola ficou pingando na frente dele, ele pimba! Isolou. Começo com Gleger, Cauã Jesus. Jogador importantíssimo no esquema do Matheus. Importantíssimo. Recomposição, transição rápida, né? Foi bem no jogo o Cauã. Matheus, nota dele 6. E o Mirandinha também serpenteou, diria o amigo Batista, a 9 do segundo tempo. Costurou 3, sofreu a falta. O Mirandinha gosta de dar umas costuradas também. A Mirandinha, Tigrão. Ele é fumaça, né? É agressivo, vai com a bola. Agora teve um toque no braço do jogador do Vitória aqui e o juiz tá indo pro VAR. E o time do Vitória não se conforma. Bom, o que muda, Edu, se fizer mais um? Tá 7-0. Os caras do Vitória tão loucos. Eu também não entendo o jogador de futebol tem hora, viu? O senhor não pode fazer isso. É um equívoco. Bateu no braço, é pênalti, pô. Ele vai ver no VAR e vai dar pênalti. Só pra fazer uma observação. Agora, se tá 0-0, 2-1, né? Pro Flamengo, 2-1 pro Vitória, mas pô, tá 7-0 pro Flamengo, e os caras fazendo uma baita guerra aqui, porque provavelmente o juiz vai dar o pênalti e pode sair o 8º gol. Muda o que na ordem do dia? Estamos falando do Mirandinha, grande contratação, titular, é um cara que é destro e joga ali do lado esquerdo, vem buscar, recompõe. Muito boa atuação, nota 6,5.
Boa, gostei. Eu não tô acompanhando o Flamengo aqui, eu prefiro ver você na tela, Tigrão. Tô vendo você em vez do Flamengo. Mas então você vê e me informa, por favor. Obrigado. Tô disputando o tamanho de testa aqui com o Gleger. Vamos lá, Bruno Santos. Sobrou pra você, Gleger, o autor do gol. Craque do jogo, autor do gol. Aliás, é porque o Tigrão não sabe, viu, Edu? Só pra explicar aí o tamanho da testa. É que, tem que passar o produto, né? Então, à noite, passa o produto. Mas amanhã vai estar o topete bem armado, tá? E tem a disputa do Mundial de Topetes lá em Singapura. Eu e Bolis já estamos com a passagem comprada, tá? Agora, mas com esse produto aí e murchinho assim, parece que a vaca lambeu, hein? Ó, Brunão, Edu. Sim. Nota 7,5. Ô, Tigrão, eu reservei uma historinha aqui pro Gleger, tá mexendo nos papéis e contei uma boa do Gleger aqui, viu? Aí é o seguinte. Manda aí. Então faz eu já sei qual que é essa. Tomou amarelo de fazer cera. ele falou que jogou não sei com quem. Jogou no. Eu peguei no arquivo aqui uma do Gleger aqui. Tigrão, Matheus Costa, o técnico bugrino, 3 vitórias e um empate. Tá fazendo uma grande campanha, um treinador agressivo. Hoje ele explicou direitinho aí a alteração. Queria dar mais liberdade para os caras lá da frente. Eu não teria feito. Mas ele depois falou, ia ter lei da compensação, eu ia perder o Isaac. Ele tinha amarelo. Então tá tudo certo. Grande campanha, são 12 pontos disputados, ganhou 10. Perdeu 2 pontos no derby, mas não perdeu o jogo, empatou fora de casa. E hoje tirou o pedido, nota 7 para ele. Ele deixou o Ipiranga em 7º lugar, né, e pegou o Guarani em 12º. Hoje, depois eu vejo que Ipiranga tá? O Guarani tá em 6º lugar. Vamos lá, o Gleger e o Matheus Costa. Edu, tá fazendo um belo trabalho, né? Belíssimo trabalho. Questionei muito na troca do treinador na época, a saída do Marcelo e a chegada do Matheus. Mas é aquilo que o Tigrão tá dizendo, tá tirando o pedido, né? O Guarani tá dentro do G8, virtualmente classificado, e ele tem feito um belíssimo trabalho, inclusive recuperando alguns bons jogadores que estavam ali sem conseguir fazer uma boa performance. O conceito dele hoje, pelo resultado e por tudo, é 7, Edu. Ele saiu do Ipiranga como 7º colocado e pegou o Guarani em 12º. Hoje o Guarani é o 6º e o Ipiranga 13º. É isso aí. Ô, Tigrão, pra você um grande abraço, Tigrão! Linda semana! Qual que era do Gleger aí que você ia entregar aí? Que bom. É o seguinte, vai. 2003, em 2003, Campeonato Paulista, na última rodada teve um derby majestoso, 3-1 pro Guarani. Foi de manhã, domingo de manhã. Isaac fez gol contra, logo de cara. Aí, Sérgio Alves fez gol da Ponte, 3-1. O Wagner e o Esquerdinha marcaram pro Guarani 3-1. E aí o Guarani foi pro mata contra a Santista, lá em Santos. E foi 0-0, a Santista campanha melhor, o Guarani foi eliminado. E a Ponte foi pro Torneio da Morte. O Paulista 2003 era assim. Pra apontar quem seria rebaixado, teve o Torneio da Morte. Os piores foram pro Torneio da Morte. Primeiro jogo, Torneio da Morte. Canidé. Dia 1º de março de 2003, sábado de carnaval. Portuguesa e Ponte. E aí, 4 minutos, o Wesley acertou o travessão do goleiro Gleger. Gleger, goleiro da Portuguesa. 19 minutos, Sérgio Alves teve um gol anulado. Esse gol, o juizão, não sei não, hein? 22 minutos, o volante Roberto sentiu dores no joelho. Saiu, entrou Isaías, que tinha feito gol contra no derby. 39 minutos, pênalti para a Ponte. Quem cobrou? Sérgio Alves. E o goleiro Gleger defendeu. Aí, Alex Alves faz 1-0 para a Portuguesa aos 44. Aí, no intervalo, o Abel Braga, sabe quem que ele tirou? Luizinho Vieira. Esse aí, técnico do Confiança hoje. Tava no banco do Confiança. Luizinho Vieira jogou na Ponte. Aí ele tirou o Luizinho Vieira, Abel Braga, e colocou o Elivelton. Jogava demais, Elivelton. Bom, enfim. Aí, aos 5 minutos do segundo tempo, lá no Canindé, Adrianinho empatou pra Ponte. Alex Alves, 2-1 pra Portuguesa, 16 minutos. Lucas, já faleceu, o menino Lucas, a 26, empatou pra Ponte, 2-2. O Sérgio Alves, de cabeça, a 37, 3-2 pra Ponte. Aí quem que empata pra Portuguesa, 39? Granja.
Você lembra dele, Helder Granja. Granja. Você falou que jogou não sei com quem, que jogou com Rivelino e tal, mas você não fala que jogou com Granja. Helder Granja. Helder Granja. Ele empatou a 39 e aos 45 de cabeça, Sérgio Alves, gol da Ponte. 4-3, a Ponte venceu. Lembrei de você. Isso depois de 16 anos, a Ponte venceu no Canindé. Esse último do Sérgio Alves, eu comentei esse jogo aí. Você lembrou, Tigrão? Lembrei, claro. Esse último aí, o mão de alface que tá com a gente hoje, pra nossa alegria, saiu batendo roupa. Tudo pra dizer que Luizinho Vieira, o Gregor viu o Luizinho Vieira jogar. Saiu passarinhando. Contra o Luizinho Vieira. Cara. Olha, rapaziada. Chutava muito. Chutava forte pra caramba, Luizinho Vieira. Pô, Luizinho Vieira jogava muito. E o quarto gol da Ponte, de novo, Sérgio Alves, Gleger saiu borboletando. Foi buscar no fundo da rede. Eu tava lá. Você tava lá. Tigrão, um abraço, boa semana. Um abraço, Edu, boa semana pra todos. Parabéns pra torcida do Guarani, que hoje fez uma grande festa, marcou presença, apoiou o tempo todo, sensacional. Parabéns para a diretoria que teve a iniciativa de abrir o tobogã, só tinha que fazer lá a reserva um pouquinho antes, e isso foi de transcendental importância para que o Guarani conquistasse essa vitória que vai levar o time certamente no sábado à classificação. Muito obrigado, Edu. Um abraço a você. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Gleger. Até a próxima. Valeu, Tigrão. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. E pra você também, Gleger, um grande abraço, viu? Boa semana. Valeu, Edu. Um abraço pra você também aí. Que legal, né, cara, poder reviver essas histórias. Só você mesmo, Edu Pinheiro. Não. Obrigado, viu? Encontrei, não. Isso é muito legal. Mas com carinho. Você tem... Você sabe por que é legal, Edu? Porque, assim, a hora que você fala do jogo, eu não me recordo. E aí você vai contando a história, vai aparecendo na retina, sabe? Os momentos, os lances, e aí você acaba se lembrando. É isso que é muito legal. Parabéns, Edu. Você é diferenciado mesmo. Não. E um abraço. Eu gosto. Boa noite. Pra você também, viu? E amanhã começa cedo aqui, Edu, a tua jornada, você sabe, né? Um abraço a todos Cuida aí. da saúde, hein? Que o mundo público não é fácil, não é fácil. Olha, isso aí. Um grande abraço, viu? Uma linda semana. Valeu, Edu. Boa noite. Boa noite. Olha, quanto tá? Tá 7-0 o Flamengo? Deixa eu ver quanto é que tá. Tá 8? Você tá de brincadeira? Ah, fez mais um? Pode colocar pra mim o jogo do Flamengo. Tá 8-0. Então o VAR não deu o pênalti pro Vitória, será? Gol do Flamengo, 8-0. Brincadeira. Olha, vamos pra falar da Ponte, então. Macaca venceu, 2-1. A ficha técnica, ele narrou e agora comparece com a ficha técnica Roger Williams. Como é que foi esse jogo aí, Roger? Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes para trazer a ficha técnica do jogo, sempre em nome da Brasitone. A Ponte entrou em campo contra o CSA e venceu por 2-1. O técnico Marcelo Fernandes escalou Diogo Silva no gol, aí a linha com 3 zagueiros. Wanderson, Simon e Sérgio Rafael. No meio de campo, Pacheco, depois João Gabriel, Rodrigo Souza e Léo Oliveira, depois Gustavo Teres, Arthur, depois Kevin e Luiz Felipe. Na frente, o Toró, depois o Matheus e o Bruno Lopes, depois Diego Tavares. Os gols da Ponte Preta, marcado pelo Toró aos 13 do segundo tempo, e o goleiro Diogo Silva, ele não perdoa, ele marca de pênalti aos 34 da segunda etapa. Cartões amarelos na equipe da Ponte Preta, para o Léo Oliveira, para o Arthur e também para o João Gabriel, e o Simon foi expulso ainda no começo do primeiro tempo. O CSA do Igor Magalhães jogou com Gabriel Félix no gol, Diogo Batista na lateral direita, depois o Marcelinho, Eduardo Biazos, Islan e Enzo, no meio Camacho, Silas, depois Luciano, Ramon e Ciel. Na frente, Guilherme Cachoeira, depois Brian, Thiago Marques, vice-artilheiro da Série C, depois Robinho. O gol do CSA marcado pelo Robinho, aos 50 do segundo tempo. O CSA que também teve a expulsão do Eduardo Biazos, além dos cartões amarelos para o Diogo, para o próprio Camacho, o Enzo
e o Ramon, além do Brian também, que entrou no segundo tempo. A arbitragem foi de Fernando de Sales Nascimento Filho, do Pará, que, portanto, mostrou muitos cartões amarelos, 2 expulsões e marcou um pênalti firme para a equipe da Ponte Preta. Vitória épica da Macaca, 2-1 para cima do CSA. E agora, em 12 jogos, a Ponte Preta tem 7 vitórias em cima do CSA, com 2 empates e apenas 3 derrotas. Edu Pinheiro, um abraço para você, até a próxima. Até a próxima, parabéns pela narração, Roger Williams. E o Marcelo Fernandes, 2 jogos, 2 vitórias. Vamos ouvir o Marcelo Fernandes, o técnico da Ponte. Realmente foi uma partida muito difícil, né? Perdemos um atleta com 20 ou 22 minutos do primeiro tempo. E tivemos uma proposta de jogo para liberar nossos alas, porque sabíamos que eles eram muito fortes nas laterais, e procuramos dificultar esse aspecto deles, né? Colocando 3 homens fortes por dentro e tendo a saída do Pacheco e do próprio Arthur nas laterais. E fomos surpreendidos com essa expulsão, tivemos que mudar todo o panorama do jogo, mas o mais importante também que eu quero deixar bem claro é o que esses atletas estão fazendo com a camisa da Ponte Preta, né? Muito orgulho de estar num clube como a Ponte Preta, muito orgulho de estar num grupo de atletas como eu estou vendo dia a dia, com todos os problemas que existem, que estão tentando ser solucionados. Está tendo uma correria muito grande para solucionar tudo isso, porque estão vendo. Eu estou muito orgulhoso dos atletas e eu tenho que enfatizar isso. Pelo que eles fizeram no jogo, eu toquei vários de posição, pois uns cansaram, acabei com o Luiz de centroavante, que não tinha mais troca e estava muito mal de cãibra, né? Mas temos que enfatizar isso. Esses atletas são fenomenais, um jogo difícil aqui contra o CSA, a chance que eles tinham de buscar a classificação, e nós conseguimos uma grande vitória. Parabéns também à torcida que esteve aqui, nos apoiou, e seguimos pezinho no chão, trabalhando muito, tem muita coisa pela frente ainda. Não tenho nem o que falar, eu fui surpreendido positivamente com esses meninos que subiram do profissional com muita qualidade e capacidade, jogadores novos, mas que não tem nenhum tipo de receio em jogar, não tem medo, e isso me deixou muito feliz. Eu venho desse modelo, né, no Santos, e eu acho que é uma coisa que é a salvação do futebol, né? Um clube como a Ponte Preta, que revela tantos atletas, que tem um departamento amador muito bem feito, que eu conheci, com alojamentos muito positivos, pessoas muito capacitadas no setor, e essa molecada está pedindo passagem, eu não tenho receio nenhum de colocar. São jogadores que estão treinando muito bem e é o ativo do clube. Acho que o clube precisa muito disso. Lógico que a gente eu fiquei até receoso hoje no jogo por ter perdido o jogador, mas eu também não podia deixar em campo o Léo, porque já estava com amarelo, e a gente procurou sanar os problemas da melhor forma possível. Um grupo de atletas, não tem ninguém titular na equipe. O ator principal nessa história toda é a Ponte Preta, e quem tiver melhor vai jogar. Estou muito feliz com o que esses meninos estão entregando, muito feliz com o grupo de todo está entregando. E a gente vai por mais, devagarzinho, mas chegaremos lá. Com tantos problemas assim, muita gente da base hoje. No banco tem o Pedro Rocha, teve o Caio Canga, teve o Matheus, Gustavo Teres, teve o Pedrinho, teve o João Gabriel também no banco, tudo feito na Ponte aí. Uns já fazem algum tempo jogando, outros não. É isso aí. 2-1 venceu a Ponte. E agora o goleiro Diogo Silva. Gente, em 2003 o Lauro fez aquele gol no Flamengo, né? Tava 1-0 o Flamengo lá no Majestoso, gol da Fepasa. Escanteio cobrado, o Lauro faz o gol de empate. E isso significa que há 22 anos um goleiro não fazia um gol pela Ponte. Hoje ele fez, o Diogo Silva cobrando pênalti a 35 do segundo tempo. Vamos ouvir aqui o Diogo Silva. Eu venho treinando desde o início do ano, desde quando eu cheguei na Ponte Preta, porque, como você falou, eu tenho já na carreira alguns gols. E hoje o professor colocou o Bruno e o Toró, e caso eles não tivessem, quem se sentisse bem fosse lá e batesse. E eu vi que os dois já não estavam na partida, e eu vi que era uma oportunidade de poder fazer o meu primeiro gol com a camisa da Ponte Preta. E graças a Deus o Senhor mais uma vez me abençoou, me honrou. Fomos felizes, fizemos o gol, e foi o gol aí que selou a nossa vitória. Não tem que levantar uma vírgula desse grupo, somente parabenizar e agradecer esse grupo, porque o que eles estão fazendo aí é acima da média. Valeu?
E sobre a comemoração, é um negócio que eu já vinha planejando e até brinquei com alguns amigos meus que ia fazer essa comemoração como se estivesse aferindo a pressão para ver se a pressão tá tudo boa e graças a Deus tá tudo bem. E o Lauro hoje é preparador de goleiros do Diogo Silva, né? Você vê coisa? Oi, CH, pois não, CSA 1, Ponte 2. Oi, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Edu, a partida maluca, um jogo cheio de alternativas. Primeiro tempo a Ponte foi amassada pelo CSA e o jogo terminou 0-0 no primeiro tempo. Teve o CSA pelo menos 4, 5 oportunidades na cara do Diogo Silva para fazer o primeiro gol e não fez. E olha que a Ponte, ela jogou grande parte da partida com um homem a menos, porque o Simon foi expulso ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 0-0 e, repito, foi em cima de uma situação de muita sorte da Ponte. Porque se um dos lances, cara a cara, o CSA fizesse um gol, talvez o resultado final da partida não fosse 2-1 para a Ponte. No segundo tempo, a gente esperava efetivamente que o técnico da Ponte reposicionasse o time e ele fez isso. Ele colocou no jogo o Diego, aliás, além do Diego Tavares, o Gustavo Teles. Foi o primeiro que entrou. Ele arrumou a frente da área da Ponte, o Léo Oliveira estava muito cansado, e com o Rodrigo ali, na frente da grande área, os dois deram estabilidade para os dois zagueiros que jogaram muito mal no primeiro tempo. Tanto o Sérgio Rafael como o Simon. Então o time ficou compacto. Apesar de ter um homem a menos, a Ponte foi compacta e num contra-ataque. Numa escapada do Luiz Felipe, uma assistência na frente para o Toró, que ganhou na velocidade, no peito, na raça, na disposição, fazendo um golaço, fazendo 1-0 para a Ponte. O CSA no segundo tempo pouco incomodou. É verdade que teve bola na trave, em cobrança de falta, essa coisa toda, e teve um lance no final, a Ponte, né, antes disso, no final, teve o gol do CSA, que acabou sendo muito discutível, porque o João Pedro, para mim, foi chargeado, houve falta no lateral direito da equipe da Ponte, mas de qualquer maneira, eu tenho também que destacar dois aspectos, mais dois que entraram muito bem. O Matheus, camisa 18, e principalmente o Diego Tavares. O Matheus, numa puxada de contra-ataque, estava 1-0 para a Ponte, deu uma metida para o Diego Tavares, que como fez o Toró no primeiro gol, ganhou na corrida e tomou o tranco por trás e foi o pênalti marcado de maneira absolutamente correta. E quem cobrou? Teve até goleiro, até gol de goleiro, Edu. O Diogo Tavares, goleiro da Ponte, acabou fazendo o gol de pênalti, um golaço, 2-0. Aí no final do jogo, como eu já disse, aconteceu essa carga em cima do João Pedro. Para mim o gol foi irregular, mas de qualquer maneira, eu quero destacar 3 aspectos. Primeiro, a garra, a disposição. Segundo, nem parece que esse time tem problemas fora de campo com problema de pagamento. E terceiro, o senhor Marcelo Fernandes, que foi mal nas escolhas no primeiro tempo, por ter escalado 3 zagueiros, entre eles o Simon e o Sérgio Rafael. No segundo tempo ele mudou a característica do time dele. Melhorou o posicionamento, trocou na hora certa e a vitória da Ponte por 2-1 foi merecidíssima para um time que se entregou, teve inteligência, sangue frio e principalmente garra. Por isso, Edu, com justiça, a Ponte vence fora de casa o CSA por 2-1, meu amigo. Sim, dá uma segurada, CH, respire e pense. Então, terminado, Palmeiras 3, Sport 0, 2 gols aí, destaque para o Flaco Lopes, marcou 2 gols. E terminou Flamengo 8, Vitória 0, Pedro fez 3. A briga continua, Flamengo em primeiro 46, em segundo Palmeiras 42. Vamos para o gabarito e as notas em CH. Oi, Edu, tô de volta para as notas da partida de CSA 1, Ponte Preta 2. Jogo nas Alagoas. A Ponte formou com Diogo, nota 7, Edu. Wanderson, 3 zagueiros, né? Wanderson, 5. Simon foi expulso, 1.
e Sérgio Rafael, 3. Os dois laterais, Pacheco, 5,5, Arthur, 5,5. Ainda no meio campo jogaram Rodrigo Souza, 6, Léo Oliveira, 5, Luiz Felipe, 7. E na frente, Toró, 7 e Bruno Lopes leva a nota 5. Quem entrou muito bem, sem nota, Edu, mas eu quero destacar a entrada do Diego Tavares, do Matheus e também do Gustavo Teles. Lembrando que João Gabriel e Kelvin também participaram da partida. Gostei mais do primeiro tempo do que, aliás, gostei mais do segundo tempo do que do primeiro tempo, Edu. A Ponte realmente no segundo tempo, mesmo com um homem a menos, foi melhor que a equipe do CSA, por isso venceu a partida. E o seu Fernando Antônio Mendes Filho, do Pará, fez um bom trabalho. Então leva o conceito não, né? Nota, Edu. A gente não está tão acostumado a isso, né? Mas a nota dele é meia dúzia para o juizão do jogo. Ponte 2, CSA 1, vitória da Macaca fora de casa. Tá bom, Edu? Um grande abraço para você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até a próxima. Grande. Se Deus quiser. Se Deus quiser, CH. Olha, quem ganhou a camisa do Guarani então foi a Marcela Cristina Arashi Riato, tá bom? Nosso muito obrigado a ela e a todos que participaram. Tem sempre uma promoção no ar. Intervalo depois do destaque final do apito final. Guarani 1, Confiança 0, CSA 1, Ponte 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Amigos, depois de Guarani 1, Confiança 0, CSA 1, Ponte 2, o que aconteceu? Olha, o Caxias tem 37, em segunda Ponte 33, em terceiro Náutico 33, em quarto Londrina 30, em quinto São Bernardo 30, em sexto Guarani 26,
7º Brusque 25, 8º Ituano com 24. A Ponte, ou ela termina em segundo ou em terceiro. O único clube que pode ultrapassar a Ponte na última rodada é o Náutico. O Londrina tem 30. Se o Londrina ganhar da Ponte aqui, vai fazer 33. Mas a Ponte tem 10 vitórias contra hoje 8 do Londrina. Se o Londrina ganhar, fica 9 contra 10. O Londrina consegue ultrapassar a Ponte. Então o único clube que pode ultrapassar a Ponte é o Náutico. A Ponte termina em segundo ou em terceiro. Ou em segundo ou em terceiro. A Ponte vai terminar, tá? Nesse momento aponta derby. Nós teríamos Ponte, Náutico, Guarani e Brusque. Ponte, Náutico, Guarani e Brusque. O outro grupo seria Caxias, Londrina, São Bernardo e Ituano. Quem termina nas 4 primeiras colocações significa que na última rodada vai fazer em casa, tá bom? O Guarani é o 6º colocado com 26. Não tem como terminar em 4 lugares o Guarani. Guarani, se ganhar do Tombense, termina em 6º. O Guarani, se empatar, também se classifica. Pode se classificar. Os demais não podem ultrapassar. Se ultrapassar 1 ou 2, mas enfim, o Guarani empatando, ele pode se classificar. O Guarani perdendo, ele pode se classificar. É lá em Tombos, né? Agora o Tombense já está rebaixado para a Série D. O Guarani pode ser 6º, 7º, 8º e pode ficar fora também em 9º. Se tudo, evidentemente, der errado, tá? Lembrando que Retrô e Tombense já estão rebaixados. Restam mais 2 vagas e a briga é boa. Ô, pessoal aí da Copa do Brasil, quarta-feira tem, hein? Quarta, Atlético Mineiro e Cruzeiro na MRV Arena. Tem Atlético Paranaense e Corinthians lá em Curitiba. E tem Vasco e Botafogo, Clássico Carioca em São Januário. Na quinta-feira tem Bahia e Fluminense. Depois, o dia 10 e 11 de setembro, os jogos da volta na Copa do Brasil. E atenção, pessoal da Libertadores, hein? São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Libertadores, o São Paulo está, o Palmeiras está, o Flamengo está, de brasileiro, né? E na Sul-Americana tem Fluminense e Atlético Mineiro. Isso é papo só para 16 e 17 de setembro. Lembrando que hoje tivemos também no Brasileirão, Palmeiras 3, Sport 0 e o Mengão tacou 8-0 no Vitória e a briga é boa no Brasileirão entre o Flamengo e o Palmeiras. Mas tem clubes que estão com jogos a menos, né? Está irregular todo o campeonato, mas o Mengão tem 46, em segundo Palmeiras 42, o Cruzeiro em terceiro 41, em quarto Bahia 36, em quinto Botafogo 32, parabéns ao Mirassol com 32 pontos, é o segundo melhor paulista. São Paulo é o 7º com 32, Bragantino 8º com 30 e o Corinthians é o 11º com 25, Santos é o 15º com 21. Que coisa, hein? O Vasco é o primeiro fora com 19, Vitória com 19, Juventude com 18, Fortaleza 15, Sport com 10, os 4 últimos no Z4. Meus amigos, a todos, muito obrigado, um grande abraço, uma ótima semana! E a gente volta no sábado, que vai ser a última rodada da Série C. Tá todo mundo jogando no mesmo horário. Sábado, dia 30, 5 da tarde, hein? Todo mundo jogando às 5 da tarde. Ponte e Londrina, Tombense e Guarani, Náutico e Ituano, Confiança e Retrô, Anápolis e Botafogo da Paraíba, Maringá e Caxias, Ipiranga e Figueirense, Brusque e CSA, Floresta e São Bernardo, ABC e Itabaiana. Trabalhos técnicos de Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa. Luquinha, valeu, hein? YouTube bombando hoje, quase 3 mil simultaneamente no YouTube hoje. Muito obrigado mesmo. Elton Grimaldi, valeu Grimaldi, sensacional na mesa de som. E Gilberto Sufi, o técnico externo lá no Brinco. E aqui conosco hoje também o Gabriel Ribeiro. Meus amigos, muito obrigado. Você em FM, faixa estendida, 85,7 no YouTube e nas demais plataformas. O nosso abraço, o nosso carinho, nosso muito obrigado. E sábado, dia 30, eu volto. Se Deus quiser.